Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que estejam todos bem. Pessoal, na aula de hoje nós estaremos estudando sobre firewall. O que são firewalls, onde vivem e do que se alimentam. Permaneçam até o final da aula e iremos descobrir, beleza? Pessoal, brincadeiras à parte, nessa aula a gente vai estar estudando sobre firewall e devido à metodologia de ensino que a gente está adotando no momento em relação à pandemia, não é possível a gente ter uma interação direta com relação a esta aula, mas eu gostaria que vocês interagissem comigo e colocassem aí nos comentários, no ambiente virtual ou no YouTube, o que vocês entendem por firewall a partir dessa imagem que vocês estão visualizando na tela. Nós vemos que nós temos, aqui do lado nós temos um computador, que simboliza um cliente, alguém que está utilizando, um usuário final. Temos um muro fazendo um intermédio entre o computador, o cliente e a internet, e temos do outro lado aqui na internet, temos um computador simbolizando servidores, pode ser um servidor de e-mail, um servidor web, o servidor de arquivos, etc. E temos um cidadão aqui também, que está caracterizado como hacker, alguém que quer, de alguma maneira, conseguir suas informações, acessar seu sistema ou prejudicar de alguma forma. Então, o que vocês acham? O que seria um firewall a partir dessa imagem, a partir do que vocês conseguem inferir observando esta imagem, beleza? Coloquem aí nos comentários, assistam a aula até o final e qualquer dúvida vocês podem estar entrando em contato através do ambiente virtual. Tudo bem? Pessoal, um firewall, ele é comumente conhecido como parede de fogo, seria uma tradução literal para a palavra. Então, nessa imagem, nós percebemos que nós temos uma parede, nós temos um muro, que ele está fazendo um bloqueio entre a internet, a rede pública de computadores e a rede local, a rede privada, onde está o cliente. Beleza? Então, quando o cliente tenta acessar os servidores de e-mail, servidor web, algum site específico na internet, a sua comunicação passa normalmente através do muro. E quando o servidor vai devolver a comunicação para o cliente, a comunicação também passa normalmente através do muro, como se não tivesse nenhum bloqueio para essa comunicação. No entanto, quando o hacker tenta acessar os dados do cliente ou acessar alguma máquina que está por trás de um firewall, você percebe que a comunicação do hacker ela vai e bate no muro e retorna. Ele não obtém sucesso. Isso se faz devido às regras de configuração, devido àquilo que é implementado aqui neste muro, né? As regras do firewall que está sendo implementado no software que está lá em intermédio entre a rede local, pode ser uma rede corporativa, uma rede institucional ou uma rede local na sua residência, e a internet, que é a rede pública de computadores. Dentre as definições, nós podemos destacar firewall ou parede de fogo, como comumente ouvimos, ele é um sistema que atua como um ponto único de defesa entre a rede local e a rede pública, ou seja, entre a rede privada e pública, que é a rede local e a internet. Ele vai atuar com o objetivo de permitir e bloquear acessos de acordo com uma lista de controle, de acordo com regras que são implementadas lá nos códigos do sistema, né? Existe um software ou existe um script desenvolvido que vai ser lido também por um software, que ele acaba configurando um sistema de firewall. Ele pode ainda controlar todo o tráfego entre as sub-redes de uma rede privada. Ou seja, além dele controlar o tráfego da internet, retornando aqui essa imagem, todo o tráfego que entra e sai, esse cliente só consegue se comunicar com o servidor porque tem regras aqui nesse muro que vai definir que ele consegue passar. É como se tivesse um crachá e quando ele chega lá no firewall, ele faz aquele sistemazinho de cara crachá, verifica se ele é o cara e os protocolos corretos para poder passar ali por aquela porta, por aquele sistema. Então, o firewall, fazendo essa verificação, identificando que ele é um sujeito que pode fazer essa passagem, ele vai liberar a passagem tanto na ida quanto na volta, né? Tanto indo para a internet quanto retornando as informações. Todo o tráfego de entrada e saída da rede deve obrigatoriamente passar por esse sistema de segurança. E o firewall ele pode autorizar
pode negar e ele pode ainda registrar tudo o que está passando por ele. Então, o funcionamento dele ele é simplesmente isso, é barrar os acessos indevidos, tanto de fora da rede quanto de dentro, porque essa definição ela se faz necessária porque você está numa rede corporativa e existem pessoas que estão trabalhando dentro daquela rede. E alguém mal intencionado ali dentro da rede corporativa, que seja um funcionário mal pago, mal-humorado ou que esteja com mau humor por algum motivo, ele pode, dependendo dos seus conhecimentos, tentar realizar um ataque em uma outra rede fora da instituição. Ele pode tentar fazer algo que seja criminoso do ponto de vista da tecnologia, e a partir do momento que ele tentar fazer esses ataques ou tentar fazer algo que não seja correto e que não esteja definido nas regras do firewall da instituição ou da corporação, ele não consegue passar o seu tráfego. O tráfego da rede vai sair da rede local, da rede interna, tentando ir para a internet, mas ele vai ser bloqueado pelas regras que estão definidas no firewall. Existem alguns tipos de firewall, e a gente vai estar vendo aí no decorrer da aula quais são esses tipos, né? Cada tipo ele tem uma forma de agir, uma forma de bloquear ou de permitir o acesso à rede, tanto a rede interna quanto a rede externa. Dentre as principais funções que são estabelecidas em um firewall, nós temos um perímetro de segurança. O que é um perímetro? Se nós lembrarmos lá dos nossos estudos, lá no ensino fundamental ainda, quando estávamos estudando forma geométrica, nós observamos que o perímetro ele é as medidas que compõem um determinado objeto, uma determinada forma geométrica. Por exemplo, de um quadrado o perímetro de um quadrado seria a soma de todos os lados daquele quadrado, seria algo que estaria cercando aquele quadrado. E esse quadrado a gente poderia subentender como se fosse o nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente corporativo. Então, a função do firewall é estabelecer um perímetro de segurança, ele vai estabelecer uma linha de proteção ao redor de toda a sua rede, de todo o seu sistema. Separar as redes e controlar os acessos. Como que acontece a separação das redes? Através das regras que são estabelecidas no firewall, nós podemos criar sub-redes. Na verdade, o administrador de rede vai criar suas sub-redes, e essas sub-redes elas serão controladas através do firewall, né? As requisições que poderão trafegar, as rotas que serão direcionadas, elas podem ser todas determinadas a partir do sistema de segurança, que é o firewall. Controlar o acesso, é exatamente o que nós estávamos comentando anteriormente, ele vai controlar o acesso entre as sub-redes locais ou entre uma sub-rede e a rede pública, que é a internet. Ser um elemento central de controle e aplicação de política de segurança. É através dele que você vai determinar todas as políticas, as regras que a sua corporação vai estar implementando ali dentro do seu sistema. Proteger sistemas vulneráveis na rede, aumentar a privacidade, tornar algo mais privado, evitando que pessoas não autorizadas tenham acesso aos seus dados. Logar e gerar estatística do uso da rede e acessos indevidos. Ou seja, dentre as funções, ele também pode registrar os logs de acesso, ele pode registrar tudo o que está sendo trafegado, ele pode estar armazenando esses dados e também armazenar todos os acessos indevidos, ou seja, pessoas que não eram autorizadas e que por algum momento ou por algum motivo eles conseguiram acesso à sua rede local ou conseguiram violar alguma regra que estava presente, né? Ainda que uma regra seja violada, mas se ele tiver com a função de registrar, de logar todas as informações, os acessos eles serão registrados e depois você vai poder fazer uma auditoria mais específica sobre o funcionamento da sua rede. Dentre os tipos de firewall, pessoal, existe o roteador de perímetro. O roteador de perímetro, ele é um dispositivo que ele é colocado no perímetro, na borda da internet, ou seja, é ele que está em contato direto com a rede pública. Ele vai estar ali no limite entre a sua rede, o início da sua rede local e a rede pública, que é a internet. É um dispositivo que permite criar um primeiro acesso, um primeiro controle de acesso. Desempenha um papel de filtro
com listas de acessos, são conhecidas como ACLs, e geralmente é classificado como a primeira camada de um firewall. Ou seja, aqui nessa imagem, nós conseguimos visualizar um roteador de perímetro. Nós temos aqui a internet, a rede mundial de computadores, e aqui no início da nossa rede nós temos um roteador que está conectado com algum provedor de internet, e é nesse roteador que a gente começa a implementar nossas primeiras regras, as nossas primeiras rotas são direcionadas através daí, e a partir do roteador de perímetro, já adentrando na nossa rede, nós temos o nosso firewall, temos a rede local, a rede de entrada, e temos a DMZ, que são conceitos que a gente vai estar visualizando agora no decorrer da aula, beleza? Então, só para ficar mais claro, o roteador de perímetro, ele está aqui no perímetro da nossa rede. Imaginemos que aqui tem uma linha que está fazendo definindo todo um perímetro da nossa rede, e ele está aqui na borda da nossa rede, aqui no perímetro, permitindo o primeiro contato entre a nossa rede e a internet. Os roteadores de perímetros, ele trabalha na camada de redes, camada 3. Ele trabalha com base em uma lista de acesso, são as ACLs, ele permite ou nega determinado tipo de tráfego com base nas seguintes informações. Ele analisa o endereço de origem e o endereço de destino do pacote que está chegando na sua rede, e ele analisa também a porta de origem e a porta de destino. Então, a partir dessas informações aí, você já consegue ter um controle de acesso com relação com a utilização de um roteador de perímetro. Além do roteador de perímetro, existe um outro elemento conhecido como Bastion Host. É um termo bastante comum. O Bastion Host, pessoal, ele é uma máquina ou um sistema instalado em uma máquina que pode estar exposto a ataque e que precisa de proteção. Dentre eles, a gente pode estar destacando servidores web, servidor FTP, roteadores, dentre outros, né? É importante não confundir um Bastion Host com firewall, apesar do firewall ser um sistema que está lá exposto a ataques e também precisa de proteção. Na verdade, o firewall está ali provendo a proteção. Então, todos os firewalls eles podem ser considerados um Bastion Host, uma vez que eles não devem ser alvo de ataques. Então, o Bastion Host ele é uma máquina que pode estar exposta a ataque e necessita de proteção. Não confundir Bastion Host com firewall, porque o firewall pode ser considerado um Bastion Host, mas nem todo Bastion Host pode ser um firewall. Por exemplo, um servidor web, um servidor FTP, ele é um Bastion Host e não é um firewall. Um Bastion Host, a gente poderia caracterizar ele como a gente poderia até utilizar esse termo desse firewall como se fosse a máquina que estaria ali em contato com o nosso roteador de perímetro e que poderia sofrer esses possíveis ataques. E a partir daí, ele vai fazer o direcionamento para os demais serviços da rede, para os demais servidores, que estaríamos servidor web, servidor FTP, dentre outros. Além do Bastion Host, pessoal, nós temos um outro conceito que também é conhecido como DMZ. DMZ é um conceito bastante importante, e a gente vai estar gravando uma nova aula para estar falando sobre DMZ logo em seguida, para que essa aula não fique muito longa e cansativa, tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham entendido os conceitos sobre roteadores de perímetro e sobre os conceitos iniciais e as principais funções de um firewall. Qualquer dúvida, vocês podem postar aqui nos comentários aqui embaixo e também, preferencialmente, lá no ambiente virtual, beleza? Pessoal, um forte abraço e até a próxima aula.